hoje vamos ler a palavra de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 5. Vamos ler bastante hoje. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, os extrarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê perante sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Nós lemos até aqui. Olá, pessoal! A gente foi a Porto Rico e a gente fez uma conferência lá e um governador de uma pequena cidade, ele foi convidado e ele foi. E ele, com o dinheiro do governo, né, ele conseguiu alugar um local. Ele é 4 anos mais novo do que eu, ele é de 1948. E ele gostava muito de cantar uma música que nós cantamos até hoje, né? E a esposa dele veio do meu lado e perguntou, posso te cantar mais uma vez? Eu falei, não tem por que não, né? E eles gostaram muito. E esse governador governou por 40 anos. Nossa, pode ter tido um rei que governou por 40 anos, mas um governador nunca, né, por 40 anos. Um prefeito, desculpa. E por 40 anos, ele foi prefeito e ele falou da sua experiência. E ele participou da Guerra do Vietnã e ele voltou para casa muito doente. Então, ele não tinha nenhuma esperança, porque ele estava muito doente. E não tinha como curar essa doença. E depois que ele voltou para Porto Rico,
Depois de um tempo, o pai dele faleceu. Ele se esforçou muito para o pai poder sobreviver, mas o pai acabou falecendo. E o filho dele também estava morrendo. E ele era jovem ainda, tinha acabado de sair do exército, ele tinha muita ambição, ele tinha que correr adiante com esperança. Mas ele não tinha esperança e nem felicidade. Ele não tinha nada que ele pudesse ter uma expectativa. Então ninguém mais sabia até quando ele poderia viver. Ele não tinha mais nenhuma esperança na carne dele. E ele pensou, eu vou concorrer à prefeitura uma vez, né? E não é fácil você concorrer, né? E ele conseguiu ganhar. E desde então, por 40 anos, ele tem sido prefeito. Ou seja, a cada 4 anos troca de prefeito, ou seja, ele ganhou 10 vezes essa eleição. E ele começou a falar como ele pôde ser prefeito por 40 anos. Em Porto Rico há uma cidade muito pequena. É uma cidadezinha bem pequenininha, pobre, perto do mar. Mas ele pensou como? Na nossa cidade, vamos abrir empresas. E ele mesmo pegou e foi para os Estados Unidos procurar empresas que estavam crescendo. E aí ele falou o quê? Em Porto Rico, a gente tem esse tipo de terra. E a terra é muito barata. E o ambiente é muito limpo. O clima é muito bom. Então, se por acaso você quiser levar a sua empresa lá para Porto Rico, a gente vai te dar alguns privilégios e a gente vai abaixar muito o imposto que você tem que pagar. E em Porto Rico, a mão de obra é muito barata, e porque as pessoas elas são bem esforçadas, a sua empresa vai dar muito certo. E como o ambiente é muito bom, não existe um lugar tão bom quanto o nosso país, né? Então, é muito fácil dos Estados Unidos vocês virem até Porto Rico. E quando aquele empresário escutou isso, e quando ele foi examinar o lugar em que o prefeito falou que era bom, realmente era um interior bem silencioso, tinha um tráfego bom, e aí aquela empresa realmente acabou vindo. Então, eles simplesmente antes viviam pela pesca, mas aí veio uma grande empresa, e mesmo dando muito desconto no imposto, e dando 30% de desconto, eles podiam ganhar 70%, né? Então, a cidade começou a melhorar bastante. E esse prefeito foi para uma outra empresa, uma outra indústria. Quando eu chamei aquela primeira empresa, não sabia muito bem. A gente não sabia muito bem sobre o ambiente e tudo, mas eles estão indo muito bem. E assim, muitas empresas, muitas indústrias acabaram entrando em Porto Rico. E por que é bom as empresas se instalarem naquela cidade? Porque tem giro do dinheiro, né? E aquele povo simplesmente vivia da pesca, uma vida muito miserável. Mas entrando numa empresa, eles começaram a ganhar salário. E a vida daqueles cidadãos começou a melhorar.
E assim os cidadãos começaram a ir para trabalhar na empresa, e assim esses cidadãos também começaram a pagar seus impostos. E aí eles começaram a fazer ruas, estradas, os cidadãos também começaram a viver melhor. E assim aqueles cidadãos já num olhar, todos os prefeitos que tiveram até agora, e esse prefeito de agora, nossa, tem uma mentalidade completamente diferente daqueles prefeitos anteriores. Como esse prefeito pôde pensar numa coisa que os outros prefeitos não puderam pensar? O prefeito falou: eu nunca imaginei que a gente ia renovar o contrato com essas empresas. Eu queria viver bem, mas eu só fiquei doente. Eu voltei da guerra e meu pai acabou falecendo. E meu filho também estava quase morrendo. E eu também fiquei doente, meu filho também ficou doente. Eu não tinha mais caminho. E desde aquele dia ele começou a pensar como? Eu não tenho como ter nenhuma expectativa sobre mim. Eu joguei fora toda a expectativa, toda a esperança que eu tinha em mim. E eu pensei, eu vou procurar expectativa e esperança numa coisa que está fora de mim. E depois, o incrível é que quando ele jogou fora toda a expectativa e esperança de si mesmo, embora nesse mundo existam milhões de pessoas, as pessoas têm esperança dentro de si mesmo, mas ele tem esperança fora de si. Ele começou a entrar num mundo onde ninguém jamais poderia imaginar. E como ele já tinha bastante idade, ele falou que era o último mandato que ele cumpriria, que ele já não mais seria prefeito. Por 40 anos, enquanto ele trabalhou como prefeito, aquela cidade começou a viver muito bem. E aqueles cidadãos, eles pensaram, ele é doente, ele é fraco, mas ele sempre trabalhou pelos cidadãos, ele nunca pensou nele mesmo e trabalhou sempre pelo seu povo. E assim em Puerto Rico, diz que nem tem como surgir outro prefeito, porque nem adianta um outro candidato, né? Porque é ele que vai ganhar mesmo. E eu conversei por 3 dias com o casal do prefeito e eu vi a vida deles. Naquele tempo, ele recebeu salvação, mesmo que naquele tempo ele não acreditasse em Jesus Cristo ainda. Mas a maioria das pessoas não tem como comparar a pessoa que vive servindo a si mesmo e a pessoa que serve a Jesus Cristo. Sabe o que eu fico muito agradecido pelo CLF? A maioria dos missionários das igrejas coreanas, eles não escutam sobre que as pessoas receberam salvação fora, né, da Coreia. Só ficam falando que a gente é herege. Eles nem conhecem a gente direito. Essa vez também a gente encontrou alguns missionários que estavam atrapalhando a nossa missão, né? Mas alguns deles eram pessoas que a gente conhecia, falando um monte de mentira. Falaram mentira pros estrangeiros, né? E aí eu falei, pergunta para eles se eles encontraram o pastor Park. Nunca encontraram. E esses estrangeiros ficam escutando o que esses pastores coreanos falam. E esses 750 pastores que tinham escutado essa difamação, escutaram eu pregando sobre o perdão do pecado e se assustaram. São pastores famosos, grandes. Sabe o que eu fico muito feliz em ficar no púlpito? Porque a maioria dos pastores, eles ministram alguma igreja, mas eles não leem a Bíblia.
E eles aprendem um monte de teoria, eles aprendem um monte de coisa, né? Eles não sabem nada. Não, desculpa, não nada, né? Devem saber alguma coisa, mas quase não sabem nada. E esses pastores, quando a gente pergunta para os membros, né? Por que vocês acreditam em Jesus Cristo? Porque a gente quer ir para o céu. Mas não tem um pastor que ensine sobre a remissão dos pecados. Só fala para se arrepender para ir para o céu. E aí fala que os membros são pecadores. Essa vez, no Paraguai, de manhã, na manhã, a partir das 9h30 da manhã, até as 10, 10h30, até 11 horas, esse era o primeiro tempo, né, 1h30. E depois, a partir do 12h30, tinha mais um horário, né? Então, eu pregava por 3 horas. Era muito bom pregar por 3 horas o Evangelho. E depois que eu pregava tudo, eu perguntava: por acaso, algum dentre vós tem alguma pergunta? E um pastor perguntou, levantou a mão e perguntou: pastor, muito obrigado, eu escutei bem a sua pregação. Mas, pastor, a gente recebeu o perdão do pecado. Mas se a gente pecar de novo, e aí? O que acontece? Ele me fez essa pergunta. Quando vem esse tipo de pergunta, eu tenho vontade de abraçar essa pessoa. Sabe por quê? Porque eu queria já explicar sobre isso. E eu abri em Hebreus capítulo 9 e capítulo 11. Todo mundo já decorou, né? Porque está escrito, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O que é o tabernáculo não feito por mãos? Quer dizer, não desta criação. O que é tabernáculo? É tipo uma tenda. Por quê? O templo que está no céu é o templo eterno. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele viu o templo do céu e ele tinha que fazer aqui nessa terra. E como eles estavam 40 anos andando no deserto e tinham que se mudar toda hora, então eles fizeram como uma tenda. E essa tenda que fizeram o templo é o tabernáculo. É um templo, né? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O tabernáculo foi feito pelo Bezalel e a Oliabe. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, então foi 1491 a.C. Então, não dava para saber exatamente quando, né, que eles fizeram esse tabernáculo, mas eles podiam saber exatamente quando que o povo de Israel saiu do Egito, que foi em 1491 a.C. E aí Moisés pegou o povo de Israel e estava indo pelo deserto, e na frente tinha o Mar Vermelho, e atrás tinha o exército de Faraó. E aí o povo começou a reclamar: é porque não existe sepulcro lá no Egito, que Deus nos trouxe para esse deserto para nos matar. E aí o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho porque Deus abriu esse mar. E aí o povo de Israel estava passando, e quando passou todo o povo de Israel, Moisés abaixou sua mão, e o que aconteceu? Todo o exército do Egito afundou na água. Ou seja, é o batismo, né? Todo eles acabou no mar. Eles pensaram, o povo de Israel pensou que ia ser pego novamente para ser escravo no Egito. E eles ficaram agradecidos por isso. Mas passando, eles começaram a errar, a cometer pecado, e Deus começou a criar suas leis.
os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, ele falou para o povo de Israel: se fizeres tudo o que eu disseres, então, quando saíres, sereis abençoados. Quando entrares, abençoado. O seu boi vai ser abençoado. As suas crias vão ser abençoadas. Bom, então, bênção, 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 bênção. Mas se você quebrar uma lei sequer, então, quando entrares, maldição. Quando saíres, maldição, 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 maldição. E aí o povo de Israel conseguiu cumprir tudo. Quando a gente vê em Êxodo, capítulo 11, o povo de Israel falou: não, tudo que o Senhor disseres, faremos. E aí o povo de Israel... Então Moisés ficou por 40 dias lá no Monte Sinai. Deus escreveu os mandamentos na tábua de pedra. E aí Moisés viu por 40 dias... lá no templo do céu, isso daqui é a arca de holocausto, isso aqui é a mesa dos pães, isso aqui é o incensário, isso aqui é o candelabro, isso daqui é a arca, o propiciatório, faz exatamente igual. Então, Moisés, ele desceu com as 2 tábuas de pedra na mão, e no coração, ele estava com o templo do céu no coração. E ele tinha que fazer esse templo um pouco menor do que do céu. Um pouco menor, e aí tinha que cobrir com tenda, e assim ele fez o tabernáculo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o mais perfeito tabernáculo. Então, existe um tabernáculo no céu e na terra. Mas o templo agora somente existe um lá no céu. Então, a maioria das pessoas são ignorantes e pensam que o templo é a igreja. Não, mas quando a gente vê no livro de Atos, então eles falam que era uma sala de reunião no livro de Atos, né? Então tem 2 templos, 2 tabernáculos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Então, Jesus veio como nosso sumo sacerdote. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Esse tabernáculo não é dessa terra, mas ele está ensinando do tabernáculo do céu. Então, tem uma diferença do tabernáculo do céu e da terra. O que foi feito na terra foi feito com a mão do homem. O que é do céu não é feito com a mão do homem. Não pertence, o da terra, o do céu é maior e mais perfeito. Então, muitas pessoas, pastores, eu já li várias vezes sobre as palestras que eles dão sobre Hebreus, Romanos. Nossa, eu fico muito chateado quando eu vejo, porque eles estão explicando tudo. Aí, quando fala que se tornou justo, eles pulam essa parte. Por quê? Porque para ele é pecador, ele não consegue entender que ele é justo. Ele pula aqueles versículos que diz que ele é justo. Então, se ele está pulando esses versículos, ele está falando besteira. Porque eles acham que são pecadores porque cometeram pecado. E eles pensam, como é que você, sendo pecador, pode dizer que é justo, que não tem mais pecado se você comete pecado? Então, eu falo sobre o livro de Hebreus já quase como tendo decorado tudo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, na época de Moisés, ele viu o tabernáculo lá do céu e fez aqui uma réplica na terra menor. Então, quando a pessoa cometia pecado, ela levava uma ovelha, derramava o seu sangue no altar de holocausto e queimava essa oferta para perdoar o seu pecado. Então, desde a época de Moisés, eles matavam as ovelhas, aqueles sacrifícios aqui na terra e derramavam o sangue na base do altar, queimavam no altar de holocausto. Então, era assim que ele fazia esse sacrifício. Mas o que é mais importante?
Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, está escrito o quê? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Então, esse sacrifício que os sacerdotes eles ofereciam aqui no tabernáculo da terra, isso não é verdadeiro. Mas o verdadeiro sacrifício é aquele que foi ofertado no céu. Esse sacrifício da terra era somente a sombra de Jesus Cristo. Quando eu li isso, Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus. Por isso, eu estudei exatamente sobre o sacrifício que Deus deu em Levítico. Então, os judeus, quando leram o meu livro, pensaram, nossa, o pastor Oxupar que é judeu? Como é que ele sabe sobre o sacrifício melhor do que eu? Eu vou ler, vocês sabem vendo a Bíblia, eu também sei porque eu li a Bíblia. Os judeus aprenderam sobre o sacrifício pela Bíblia. Mas vocês aprenderam vagamente, eu aprendi mais exatamente, essa é a diferença. Os judeus, depois que leram meu livro, falaram, se Jesus Cristo realmente é o Cristo, então é verdade mesmo, esse é o verdadeiro sacrifício mesmo. Isso é verdade. E os judeus, ultimamente lendo meu livro, eles estão escutando, né, sobre a minha pregação, principalmente lá em Israel. E o pastor de Israel está pedindo para eu fazer uma conferência lá, mas a gente ainda não conseguiu marcar. Porque eles não sabem da vontade de Deus. Esse sacrifício onde mata animais é a sombra da vinda de Jesus Cristo que morreria pelos nossos pecados. Aqueles animais não é o verdadeiro sacrifício, entenderam? Isso é verdade. E as pessoas pegando ovelha, matando cordeiro. As igrejas adventistas brigam com a gente por causa disso. Tá falando que tem que descansar, tem que honrar o dia do sábado, né? Não pode fazer nada. Não pode trabalhar, não pode fazer nada no sábado. Sim, isso é o sábado. Mas, quando a gente vê em Colossenses 2,16, está escrito como? Está escrito como em 2,16? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida ou no dia de festa ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, ou seja, tudo isso é sombra de Cristo. Então, o que é a sombra de sábado? Então, no calendário judeu, o sábado é desde sexta-feira que o sol se põe até o sol se pôr no sábado. Então, os servos estão trabalhando, cansados, carregando peso. Olha, o sol está se pondo. Quando eles veem o sol se pondo, então começa o sábado. Então, pela lei, qualquer servo que seja, não pode mais carregar carga nenhuma. Pode largar tudo. Mas, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então é a sombra de que Jesus Cristo viria para morrer pelos nossos pecados. Quando eu explico tudo isso, as pessoas ficam assustadas. Essa vez eu falei bastante sobre isso. Expliquei sobre o quê? Eu expliquei sobre o sacrifício que nós fazemos diante de Deus. Então, o sábado também é uma sombra de Cristo. O sacrifício dos animais é uma sombra de Cristo.
Então, qualquer servo que seja que esteja carregando uma carga, quando chega o sábado, larga todas as cargas. Esse servo recebe libertação das cargas. Então, assim também, quando qualquer pecador que fique diante de Jesus Cristo pode largar todas as cargas do pecado. Esse é o verdadeiro sábado. Mas se você não souber disso e ficar só preso nisso, não pode fazer assim. Então, na minha vida, tem um dia que eu jamais vou me esquecer. Em 1962, a minha vida era muito difícil, eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, não tinha comida. E aí eu me inscrevi para ser um trabalhador vocacional do Exército. Porque eu não tenho uma outra experiência, né? E eu também não tenho algum problema, assim. Eu pensei, eu nunca sonhei que eu não passaria naquele teste. Não consegui jamais imaginar isso. E lá na base, no mês de maio de 1962, eu estava recebendo o exame físico, médico, e o meu dente da frente estava um pouco quebrado. E foi por isso que eu não consegui passar. E aí, aquele capitão, ele estava assinando o meu cartão e estava com uma assinatura diferente dos outros, né? Aí, que é isso? Que é isso? Aí ele falou, meu colega falou, mostra, deixa eu ver seu dente. Ai, tá quebrado o meu dente da frente, né? E aí eu pedi favor para aquele dentista, por favor, me dá sua graça, eu preciso trabalhar aqui na base. Ele falou, para quê? Daqui a pouco, quando chegar a sua idade, você vai entrar automaticamente aqui na base. Ele falou, olha, mesmo que eu me demita, eu não vou poder passar de você. Eu podia até te deixar passar se fosse o dente lá do fundo, mas é o dente da frente que está quebrado. Naquele tempo, pensem bem, pessoal. Eu não tinha dinheiro no exército, eu não podia nem ver 10 centavos num dia da minha vida. A única coisa que a gente tinha em casa era a galinha. E em 5 dias a gente podia juntar só uns 20 ovos. E com aqueles 20 ovos o meu pai não comia. Ele pegava esses ovos, vendia na feira, e esse era o dinheiro que a gente gastava para a semana para a nossa comida. Conseguem compreender isso? Isso é a verdade, era a nossa realidade. E com esse dinheiro a gente comprava fósforo, sabonete, e quando a gente precisava de mais dinheiro, a gente vendia arroz. A gente fazia plantação e quase, mal e porcamente, a gente sobrevivia disso. E como faltava comida em casa, a gente comia uma tigela de arroz no café da manhã, sobrava para o almoço, e aí a gente sobrava uma couve chinesa, um broto de soja, e comia nisso daí, né, o resto do arroz. E essa era a nossa refeição do dia. A gente não podia, naquela época, nem mexer numa moeda. Era difícil mexer numa moeda. Nossa, então para você entrar como soldado, era só você entrar na fila que você passava. Por isso eu nem imaginei que eu não fosse passar nesse teste. Nossa, minha vida realmente não dá nada certo. Nossa, é uma vida assim que de jeito nenhum dá nada certo. Até agora, tudo que eu pensava que eu fazia bem, que eu era inteligente, desculpa, mas eu também teve uma época da minha vida que eu pensava que era bom e inteligente. Mas naquele momento, tudo isso foi por água abaixo. Principalmente quem ministra, quando pensa que está fazendo bem, Deus, o que Ele mais odeia é a arrogância. Quando você fica arrogante, eu falo, Deus vai te abandonar, Deus vai te abandonar. Se todo mundo falasse ao redor, você faz mal, então eu ia aceitar, mas todo mundo elogia, aí não aceita.
Aí não aceita o que eu falo, né? E aí acaba fracassando mesmo. Então, porque eu estava muito difícil, eu não tinha mais esperança. Naquele momento, eu pensei, nossa, se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Desculpa falar isso. Não, mas não quer dizer que eu não segui nunca mais meu pensamento, né? Mas aquele momento, tendo essa separação exata, aquele coração de confiar em mim mesmo, foi destruído. Não conseguindo passar nesse teste, né, para me tornar um oficial, por 5 meses, desde maio até setembro, não, até outubro, nossa, eu virei quase um filósofo. Não tinha nada para fazer da vida, né? Então eu só ficava pensando, essa minha vida, que vida é essa? Eu tinha tanto coração de querer me matar, de morrer, mas não era fácil, né? É fácil você falar que quer morrer, mas você não consegue se matar assim. Então, a pessoa que não pensa, quero morrer. Então, a pessoa que morre em 5 segundos é que morreu muito bem, né? Mas a maioria das pessoas não é fácil você querer morrer e morrer. Eu queria morrer, mas eu não conseguia morrer. Agora, a gente tem medo, né, de ficar doente porque vai morrer. A gente tem muitos pensamentos e a gente acaba tendo medo de morrer. O coração de confiar em mim mesmo. Quando foi destruído, aquele prefeito de Puerto Rico é a mesma pessoa. Então, as pessoas que querem se estabelecer e a pessoa que quer ver pelo outro é muito diferente. Ele voltou da guerra do Vietnã, ele queria ser curado da sua doença em Puerto Rico e pensou em viver bem só. Mas a casa dele era muito pobre. O pai dele estava doente, mas não podia ir para o hospital porque era muito pobre. E aí o pai morreu. Ele não estava conseguindo nem ganhar dinheiro, o filho ficou doente. Ele não tinha nada que pudesse ter esperança e nem expectativa. E naquele tempo eu já sou uma pessoa fracassada mesmo. Eu não quero mais viver por mim mesmo, vou dar um fim nisso e eu quero viver uma outra vida. Ele falou que teve esse coração. E aí ele foi para as eleições e se tornou prefeito. Outra pessoa, mesmo se tornando prefeito, então, porque o país tem que dar certo, a cidade tem que dar certo, e ele mesmo também tem que dar certo. Mas esse prefeito de Puerto Rico, mesmo que ele investisse em todas as coisas, ele não queria investir nele mesmo. Porque se ele investir nele mesmo, no final ele vai fracassar. O pai morreu, o filho dele também. Então, ele não tinha mais expectativa nenhuma. Mas sabe o que é surpreendente? Ele fechou as portas para ele mesmo e abriu a porta para as outras pessoas, né? Para os cidadãos. É o mesmo tipo de pensamento, mas 70% pensa na gente mesmo e 30% nos outros. Mas quando ele virou seu pensamento para a prefeitura, para a cidade, então ele começou a pensar 10, 20 vezes melhor do que as outras pessoas. No começo, perguntaram, onde você vai? Vou fazer uma viagem a trabalho. O que você vai fazer? Onde você vai? Para os Estados Unidos? Você vai fazer o quê lá? Trabalhar. Todo mundo pensava, esse prefeito está passeando, para lá e para cá. O que você está fazendo trabalho? Aí você trabalhar? E ele ia lá. Ir para os Estados Unidos não é fácil você encontrar um presidente de uma empresa, né? Mas ele tentou, encontrou. E quando escutaram ele, nossa, realmente Puerto Rico tem uma cidade, é uma terra ampla, mesmo que seja uma ilha, né? Mas aí, lá tinha mão de obra, tinha imposto mais baixo.
E aí ele abriu ruas, estradas, ele deu 30% de desconto nos impostos. E sabe o que é bom? Trabalhando lá em Puerto Rico, muitas pessoas começaram a ir para aquela cidade para trabalhar. E estava indo tudo muito bem, né? Porque eles estavam trabalhando e os cidadãos estavam aumentando. E aquela empresa cresceu também. E aí entrou aquela, outra, umas 5 empresas entraram naquela cidade. Então, se a empresa dá certo, eles ganham um bom posto, né? E aí, com esse dinheiro, eles podiam ajudar a cidade, aquela empresa também. Os cidadãos também podiam viver bem. Aí eles podiam utilizar produtos dos Estados Unidos, podiam comer comida importada. E os cidadãos, eles começaram a viver bem. Aquele prefeito, porque ele se esvaziou. E quando ele começou a viver pela cidade, entrem na internet, pessoal. Por 40 anos ele é prefeito. Esse prefeito, nessa cidade, nem outra pessoa não pode nem sonhar em querer ser prefeito. Por 40 anos, sendo prefeito daquela cidade, imagina, porque quando ele saiu da base, ele tinha uns 19, 20 anos, né? Então agora ele deve ter mais de 60 anos. Quando eu fui lá, ele falou que ele queria se aposentar. Porque tem muitas pessoas mais jovens do que ele, abaixo dele, que podem herdar, né, essa prefeitura. Ele tornou aquela cidade num paraíso. Nossa, eles adoraram a música do Coral Gracias. Fazendo o World Camp, ele se derreteu pela música. O Coral Gracias começou a cantar a música daquele país, ele estava escutando a melhor música do país dele. Aí ela vinha para mim, a primeira dama, né? Ai, pede para cantar mais uma vez essa música. Eu falei, tá bom, canta. É de graça mesmo, né? É de graça, pode cantar à vontade, pode cantar. A vida, a gente vive por nós mesmos, isso é insensatez. Quando Satanás fala, vive por você mesmo, todo mundo escuta. E essa voz de Satanás mente, comete pecado. Por isso, dentro da nossa vida, por que Deus nos dá dor, sofrimento, angústia? Dando sofrimento, angústia e dor, é porque a gente escuta a voz de Satanás. A gente fez por 2 dias a reunião de pastores lá nos Estados Unidos. Eu falei para vir bastante. Sabe o que é estranho? Só de ir para os Estados Unidos, até os africanos se tornam arrogantes. Os coreanos também, se vão para os Estados Unidos, ficam arrogantes. São pessoas isoladas. Por quê? Pensam que são pessoas que fazem bem. Até os pastores, né? Na minha frente fala sim, 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 sim. Mas o espírito não. Mas não é espiritual. Em 1962, depois que eu não consegui passar naquele teste vocacional, né, para soldado, Deus me ensinou uma coisa. Não confie em você mesmo, porque isso é insensatez. Você é bobo se você acreditar em você mesmo. Não acredita em você mesmo. Sim, eu não vou acreditar em mim mesmo. Houve muitos caminhos diante de mim. Muitas coisas eu tinha que decidir. Eu podia não seguir o meu pensamento, porque pelo meu pensamento não dá certo.
Por isso eu procurei na Bíblia, eu procurei qual era a vontade de Deus. Mas os ministros não fazem isso. Porque eu me tornei pastor antes, sou mais velho, na minha frente falam sim, 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 pela boca falam sim, mas não conseguem abaixar o coração, não conseguem deixar o coração de confiar em si mesmo. E eu falei cuidadosamente para eles. No coração deles, eles se tornaram rei e Jesus Cristo também é rei. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. O que é a Bíblia? Qualquer um que quiser seguir-me, primeiramente, negue a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Então, se a pessoa não consegue se negar, Jesus tem que se tornar no nosso rei, mas eu quero me tornar meu rei, com certeza vai fracassar. Qualquer pessoa que seja. Por isso, Satanás, para te destruir, fala que você é bom, que você é inteligente, que você fez bem, que você é isso, aquilo. Então, Satanás fica te ensinando essas coisas. E os insensatos acreditam nisso. Acreditam que são bons. Mas, vivendo dessa maneira, eu fui enganado por Satanás. Eu fui insensato. O pastor Kim Machor, essa vez, ele fez o acampamento lá na Tailândia. Então, ele se formou na faculdade. Naquele tempo, não teve muitos amigos dele que conseguiram se formar na faculdade. E falou que aqueles colegas de faculdade dele sempre falou que aqueles seminaristas falaram para ele, você é muito tolo, Kim Machor, você é muito tolo. Mas o pastor Kim Machor, todos eles que xingaram esse pastor da Tailândia, acabaram partindo da igreja. E ele falou que tal pessoa me xingou. Todos eles achavam que ele era tolo, insensato e retardado. Você você se formou nessa faculdade? Nossa, se formar na faculdade na nossa missão é defeito? Não pode ser defeito isso, né? Então, como é que flui o coração deles? Porque eles se acham inteligente, bom. Então, o coração vai para uma direção diferente de Deus, por mais que superficialmente esteja indo na igreja, junto com a igreja, mas a direção está num caminho diferente do de Deus, então Deus acaba abandonando essa pessoa. Deus abandonou a Saul, Deus abandonou a Sansão, todas as pessoas boas, inteligentes, Deus abandonou. No final, Deus abandonou essas pessoas. E mesmo sendo abandonada, se você ler um pouco a Bíblia, tem um caminho de que aquele que é abandonado que pode voltar. Tem aquele caminho de que uma pessoa que pecou, como pode receber o perdão do pecado? Tem todo esse caminho dentro da Bíblia. Então, lendo a Bíblia, sai exatamente sobre esse caminho. Mas a pessoa que se acha não consegue enxergar esse caminho, porque ela está cheia do seu próprio caminho, do seu pensamento, ela sofre e segue o seu próprio caminho mesmo assim. Eu falei assim para os missionários. Em 1968, a gente começou o seminário. Desculpa, não me lembro direito, né? Mas começando a missão, sabe o que eu não conseguia, eu não conseguia aguentar, porque assim, os irmãos, depois que receber o perdão do pecado, não tinha ninguém que ficasse na minha frente e falasse, eu sou inteligente, pastor. Mas o coração das pessoas estava cheio desse tipo de pensamento.
e, sendo enganado por Satanás, seguem o seu próprio caminho. Hoje a gente está falando sobre o livro de Neemias. Sabe por que me dá esperança esse livro de Neemias? Neemias, ele foi levado como escravo, né? Servo para a Babilônia. E eu não sei como. Então, uma pessoa que veio de Jerusalém, o Anani, e ele perguntou como é que estão vivendo os judeus que restaram lá em Jerusalém. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então é algo assim, simples, né? Mas os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, quer dizer o quê? Que o templo limpo e o lugar sujo e imundo não tem mais muro, não tem separação, está tudo misturado. O muro é uma separação do limpo e do imundo. Então, na vida espiritual também. O muro de Jerusalém está derrubado e as suas portas queimadas, até onde é o templo limpo e até onde é sujo. Não tem essa distinção. Então, a pessoa que teve o muro derribado e queimado, porque não tem aquele muro santo. Porque tem que ter a santidade pelo seu próprio conceito. Eu leio a Bíblia, depois não preciso ler. Eu leio isso, oro, depois não preciso orar. Eu participo do culto, depois não preciso participar. Então, não tem mais separação, conceito exato. Não sabe direito. Não tem distinção. Então, flui pela carne e, no final, Deus acaba abandonando essa pessoa. E eu chamei alguns e expliquei cuidadosamente. E se as pessoas que escutaram essa palavra e aceitaram, dava para ver na hora Deus trocando o coração dessas pessoas. No acampamento da América do Sul, a gente fez o acampamento e os pastores. O pastor Minchol trouxe eles. Eu fui com o pastor Minchol, porque o pastor Minchol é o presidente, né, da nossa missão. Todos vocês conhecem o pastor Minchol, né? Sim. É o presidente da nossa missão, a gente falou. E aqueles pastores se assustaram. Nossa, pastor Parque, você não tem filho? Tenho. Mas por que não é o seu filho, então, que é o presidente? Porque isso acontece normalmente em todos os outros lugares. E eu pensei meu filho se tornando presidente da missão. É uma coisa muito simples. Eu posso fazer o meu filho ser o presidente da missão. Se eu quiser, eu poderia, né, forçar para fazer isso. Mas o problema é, se Deus não estabeleceu e eu fizer pela minha vontade, então meu filho vai ser infeliz. Então, pelo meu filho, eu não posso fazer isso. Segundo, a visão dele é diferente da nossa. Aquelas pessoas se assustou, sabe por quê? Nossa, não existe uma igreja assim. Segundo, falaram sobre o dinheiro. Aquele Paraguai, um país tão pequeno, fazendo acampamento, que coral, independente do coral, independente de quem venha pregar, tem que dar um dinheiro para eles, né? Mas a gente que comprou a nossa passagem, o coral que comprou a passagem deles, o Paraguai somente nos deu alimentação e dormitório. Terceiro, sabe o que eles ficaram surpresos também?
Depois que acabou o CLF, os pastores daquela igreja falaram que vieram para a igreja do pastor Yongu Park, né? Depois do CLF. Aí perguntaram, por que vocês vieram aqui? Perguntou. Perguntaram, né? E eles receberam perdão do pecado. Então vai para a sua igreja. E mandou aqueles 2 de volta. Mas eles voltaram. Aí o pastor daquela igreja falou, eu fui para a Missão Boa Notícia e mandaram a gente embora. Porque as outras igrejas ficam protegendo os seus membros, né? Se o pastor Yongu Park tivesse recebido, aquelas pessoas iam falar, estão roubando nossos membros. Eles não sabem. Mas quando eles veem, é muito incrível isso que eles enxergam. A Bíblia também é Bíblia, mas eles veem que não é por nós. Eles não têm muito interesse em dinheiro. Quando a gente vai como pastor convidado para as igrejas da Coreia, todo mundo sabe, né? Quanto que da oferta, quanto por cento vai para o pregador e quanto que fica para aquela igreja. Tem toda essa porcentagem. O nosso coral, eles são dezenas de pessoas, e eles que compram a passagem deles. Primeira vez que eu escutei falar que eles que têm que... Eles falaram, né? Eles não trabalham pelo dinheiro. Aqueles pastores falaram algumas coisas, né? Eles observaram. Nossa, e essa missão não trabalha por eles mesmos. E eles não roubam os outros membros. Eles são bíblicos. Pessoal, nós... Não é por causa disso que o pastor Yongu Park não tem defeito, fraqueza e que é o bom. Mas é porque, enquanto a gente se aproxima de Jesus Cristo me liberta de mim mesmo, Ele tira a minha própria veste para me vestir, me revestir de Jesus Cristo. Tem pessoas que só recebem o perdão do pecado e ficam ainda com a sua própria veste, se achando e se gabando. Essa pessoa jamais pode receber graça de Jesus. Tem que se revestir com as vestes de Cristo. Tem que se negar. Então, aquelas pessoas vieram, aquele homem veio de Jerusalém para a Babilônia. A gente veio como escravo. E o que aconteceu depois com Jerusalém? O Neemias perguntou. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Lendo o livro de Neemias, a gente fica com o coração meio... eles cutucam, né, o nosso coração. Por quê? Porque Neemias pensou em algo que nós não conseguimos pensar. É lógico que a gente perdeu a guerra, que a gente tem que vir como escravo, que está queimadas as portas e os muros destruídos. Isso é óbvio que acontece. Mas Neemias não pensava assim. Neemias ficou muito triste. Ele veio como escravo, e não é que ele estava vivendo bem porque ele servia ao rei. Não. Deus, Ele ajuda em tudo. Se a gente quiser, a gente pode ajudar. Porque Deus nos amou. Ele podia reconstruir aquela cidade de Jerusalém se a gente pedisse. Então, são os mesmos membros que frequentam a igreja. Recebem a salvação, mas tem pessoas que ficam tristes, chorando e orando para que seus familiares também recebam a salvação.
Ah, mas eu recebi salvação. Ah, algum dia vai receber a salvação os meus familiares. Tem pessoas que vivem dessa maneira, vagamente. Tem muitas pessoas que vivem assim, vagamente. Mesmo tendo recebido a mesma salvação. Tem muitas pessoas que seguem pela carne. Tem muitas pessoas que falam mal da igreja. Tem muitas pessoas que se acham corretas e que ficam se achando. Muitas se acham. Por quê? Tem que se revestir de Cristo. O meu calor tem que vir de Cristo, a minha segurança tem que vir de Cristo, a minha felicidade tem que vir de Cristo. Jesus Cristo falou: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Eu não quero brigar contigo, chega de brigar contigo, eu não quero mais brigar contigo, por favor, pertença a mim, siga a minha palavra, una seu coração a mim. Mas as pessoas que experimentam a carne e vivendo pela carne, seguindo a carne, acabam se acostumando cada vez mais com esse tipo de vida. A minha nora, ela cresceu no Brasil. Ela cresceu no Brasil. E normalmente na mesa de comida da minha nora sempre tem muita carne. E o meu neto caçula, ele é um porquinho. Ele é gordinho assim. E a Sonhong, a segunda neta, ela tem problema de pele. Aí eu falei para minha nora: olha, seria bom você diminuir a quantidade de carne da mesa. Ai, sogro, você quer interferir até na minha mesa, né? O sogro tem que falar tudo o que quer falar, né? Aí eu falei com a minha neta, Sonhong, eu li para ela o livro de Daniel. O Daniel, ele comia somente verduras e legumes, né? A Sonhong, ela adora carne, comia muita carne. Aí eu falei: Sonhong, a carne é gostosa, mas se você conseguir experimentar o gosto do legume e da verdura, você vai gostar também. Se você diminuir a carne, vai melhorar o seu atope. Como é que chama? Aquele problema de pele. E a minha nora diminuiu a quantidade de carne. O Sonu e a Sonhong comem muito bem legume e verdura. A verdura, ela limpa o sangue, né? E é muito bom para a saúde. A carne dá bastante energia. Essa vez, a diretora do coral estava bem doente, a gente estava bem preocupada, e ela estava deitada em casa, mas ela falou que queria voltar para os Estados Unidos, porque eu não tenho como deixar o coral lá, né, e ficar aqui. E como eu sou pai, eu falei: não ia ser bom você se tratar aqui e depois ir? Ela falou: não, pai, eu quero ir. E ela estava teimando, e aí eu falei: então vai. E ontem, por 2 dias, eu fiz uma conferência em Nova York. E a minha filha, ela dirigiu o coral, né? E fez parte do coral. A minha filha se recuperou bastante. Muitos estão orando pela minha filha, né? Muito obrigado. Quando eu estava indo para o aeroporto, eu falei para a minha nora, né? Nora, você está ajudando bastante a sua cunhada, né? Muito obrigado. Então, se o sogro não falar isso, não tem muita coisa para falar. Eu fiquei muito agradecido. Eu falo para as crianças: vocês têm que aprender a economizar água. Primeiro você molha a mão, depois coloca sabão fecha a torneira, coloca sabão na mão e depois você liga a água de novo. Isso não é nada, né? Se você for economizar água na sua vida, você vai economizar quanto? Não importa você está economizando água da torneira, mas você está aprendendo o autocontrole, e assim você vai ter o controle sobre a sua vida.
Porque se você não tem autocontrole, você cai no pecado. Então, isso é muito importante. Você economizar água do banheiro. Então, é muito difícil você querer ter autocontrole sobre algo grande. Mas se você começar pelas coisas pequenas, então é fácil você controlar. E a minha neta, ela recebeu um prêmio também de uma boa aluna do presidente, né? E eu fiquei tão feliz, eu imprimi 30 daqueles lá, daquele prêmio, né? Porque eu queria dividir para todo mundo. Aí parecia que eu estava me gabando da minha neta, e aí eu não dei para ninguém, eu deixei tudo guardado em casa. Eu pensei, né, que as pessoas iam ficar felizes, né? Estou me gabando mesmo. Então, o repórter perguntou para minha neta. Alguém entrevistou a minha neta. E a minha neta falou, o meu pai, qualquer coisa que seja, ele faz tudo que meu pai manda. Tudo que meu avô manda. Então, eu também decidi fazer tudo que meu pai mandar. Foi a primeira coisa que saiu da boca dela. O meu pai, tudo que ele faz, o vô manda e ele faz. É uma coisa fácil, mas é difícil. Eu tenho 30 anos de diferença com meu filho. Então, a gente tem uma geração diferente, uma vida diferente. Ele vive nos Estados Unidos e eu vivo na Coreia. Tem muitas coisas que eu falo que não combina com meu filho, né? Porque é de mentalidade, geração diferente. Antigamente eu era o melhor no computador e agora eu sou o pior. Eu não entendo nada agora, né? Se comparar. É muito gratificante. A gente não tem força para se controlar. A gente não fica contra Deus porque a gente quer ficar. Mas é que as pessoas que não têm poder para ter autocontrole, então elas têm esse coração formado para não conseguir ter esse controle. As crianças caem na droga, no jogo. Sabe por quê? Porque elas viveram só fazendo o que queriam fazer. Elas não aprenderam a ter autocontrole. Desde o começo, se ela aprendesse a economizar uma gota de água, economizar um papel higiênico, economizar tempo, se ela soubesse fazer isso. Então, a pessoa não sabendo ter autocontrole com 10, 20, 30 anos, ela não vai saber ter autocontrole. Até vindo na igreja, recebendo salvação, ela não vai saber se controlar e não sabe que está errado. E fica falando que o pastor Oxupar que é exigente. E assim fica longe da igreja, fica longe de Deus, fica longe do servo. E aí acaba caindo no mundo, caindo na bebida, de novo no cigarro, no mundo. E aí acaba depositando todo o seu corpo para o Satanás. Você também consegue controlar todo o seu dinheiro perdendo tudo. Você não tem costume de ter controle sobre a sua carne. Simplesmente porque as coisas não acontecem tudo do jeito que eu quero. Se eu quiser andar junto com Jesus Cristo, eu tenho que saber controlar todas as coisas. Se eu começar a controlar pouco a pouco, depois eu posso aprender a controlar coisas maiores. Se eu me tornar... Mas acaba se tornando muito difícil eu me controlar. Então, duas coisas eu falei para vocês. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Por que Neemias ficou triste, chorando, sofrendo, e as outras pessoas não têm problema nenhum quanto a isso? Muitas pessoas caindo o muro da vida espiritual, queimando as portas, tinha que chorar, sofrer, ficar angustiado. Ai, o que vai acontecer com os meus netos, com meus filhos? Tinha que sofrer.
Mas a gente escuta todos os desejos da carne e só vem para a igreja superficialmente. Só porque eu recebi o perdão do pecado, escutei que vou para o céu, já fico satisfeito com isso. Isso é corrupção. Há 30 anos, eu já imaginava que a nossa igreja iria se corromper. Desde aquele tempo, todos os dias eu brigo com os missionários, os pastores. E aqueles que escutam o que eu falo, começam a mudar. E os missionários, os pastores da nossa igreja estão trabalhando assim de uma forma muito preciosa. E muitos pastores estão trabalhando assim de uma forma surpreendente. Mas as pessoas que acreditam em si mesmas, elas começam a se corromper. Se tornam pessoas inúteis. E só ficam xingando e ficam perseguindo por trás. Se a gente for por valores, se for por vida, a gente não tem nem como dar o valor por essa vida. A gente vive como cego, sem saber o valor desse evangelho. Por que Jerusalém foi derribado? Por que o muro foi derribado e as portas queimadas? Porque estão cheios desse tipo de pessoas. Dentro da igreja também há muitas pessoas assim. Recebem a salvação e não querem quebrar o coração pela carne, não querem ter autocontrole pela carne. Sempre ficam somente vivendo e fazendo as coisas que a carne deseja. Mas as pessoas que sabem a preciosidade de Jesus Cristo não seguem o seu desejo da sua carne de se gabar. Isso é quem é insensato que faz. Pessoal, Jesus Cristo está dentro de nós. Vocês vivem desprezando bastante a Jesus Cristo, né? E ficam seguindo esse caminho, né? É medonho isso. Salomão foi assim. Sansão foi assim. Saul foi assim. E foi abandonado. Por quê? Porque o dono tem que ser Jesus Cristo. Vocês têm que seguir a decisão de Jesus Cristo. Vocês têm que saber e conhecer. Vocês têm que saber como ter controle sobre a sua carne, ter autocontrole sobre a sua carne. Economizar na água, economizar, gastar dinheiro, economizar no que você quer comer. E dessa maneira, Jesus Cristo tem que crescer dentro de nós. Então, era o mesmo Jerusalém que o muro foi derribado e a porta queimada. Então, Neemias chorou, jejuou, sofreu, ficou angustiado. Por isso, Deus estabeleceu a Neemias e restabeleceu novamente o muro de Jerusalém. Um dia, Neemias estava indo levar vinho para o rei e falou, se você é o meu copeiro, não vão estabelecer um doente como copeiro, não é? Você não pode estabelecer um servo doente para levar comida para o presidente. Com certeza você tem uma preocupação. E Neemias pediu diante de Deus. Então, com esse tipo de coração que Deus utilizou para poder reestabelecer o muro de Jerusalém. Pessoas com o mesmo coração de Neemias. Mas vocês, presos nesse mundo, ficando com o coração e o pensamento duro, sem perceber quão insensato, quão arrogante, quão coração duro vocês têm. Então vocês perdem algo muito precioso. Os seus filhos, os seus descendentes, as pessoas que estão ao seu redor. Agora, dessa vida que nós vivemos pela carne, não superficialmente vindo para a igreja, ofertando pouco, não esse tipo de vida. Porque os desejos da carne ficam contra o espírito e do espírito contra a carne. Vocês viverem pela carne dá sofrimento para Jesus Cristo. Se vocês querem agradar a Jesus Cristo,
vocês recebendo o poder de Jesus Cristo, vocês têm que expulsar esse desejo da carne, e quando vocês viverem agradando a Jesus Cristo, vocês poderão, seus filhos viverão pelo Evangelho, seus descendentes serão abençoados. Eu vou viver pelo mundo e depois eu acredito um pouquinho em Jesus Cristo, só isso. Não, os meus filhos têm que acreditar em Jesus Cristo, o que eu faço? Vivendo pela carne. Desejar isso. Pessoal, nós temos que nos revestir de Cristo. E abram a Bíblia, leiam, recebam a condução de Jesus Cristo, olhem para a sua pessoa. E aquele coração de Jesus Cristo, de restabelecer os muros de Jerusalém, como isso vai agradar a Deus? Assim como Neemias restabeleceu os muros de Jerusalém, que nós possamos restabelecer o muro da salvação. Por essa, que todos nós, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, vamos restabelecer esse Evangelho. Eu agradeço muito a Deus que nos deu esse trabalho. Até aqui.